ser de consciência desperta, compreende que a caridade é amor em ação, a sublimação dos elementos constitutivos de sua personalidade, culminando com a autoiluminação. O amor a si mesmo é a completa fusão do seu eterno com o eu interno, por elasticidade de sua aplicação, o autoamor, isto é, o amor ao próximo deve ser uma consequência natural, em que se objetiva a iluminação e a libertação da consciência dos assistidos, tanto quanto a das criações e das criaturas com as quais nos relacionamentos, direta e indiretamente, não importando o grau evolutivo em que ora estagiam, incentivando-nos a lograr êxito no interno. Bezerra de Menezes enfatiza: todo aquele que se empenhar em amar o próximo fará as trevas se tornarem em luz, e a luz em felicidade, e a felicidade em benevolência, e a benevolência em caridade. E a caridade crescerá, vivendo e expressando o amor novamente, mais puro e mais profundo. Sejamos alunos, diligentes ou discípulos conscientes para, no futuro, nos tornarmos mestres iluminados pelo saber e libertos pelo reto viver, pois tal é a lei. Deus é amor. Por nossa vez, sejamos, pois, deuses também, posto que somos frações de sua imanência, ou seja, imagem e semelhança de sua sempiterna essência. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. Eu vou falar um tanto, conduzido pelos benfeitores da casa e por aqueles que nos instruem. Depois, vocês podem perguntar alguma coisa acerca do assunto ventilado. Porque o nome da casa, Amor e Caridade, é moleza falar. Porque o amor é a caridade em todas as suas expressões, segundo Miramês. E a caridade é o amor em excelência, segundo Bezerra de Menezes. E tendo esses dois mestres como orientadores, torna-se simples o assunto da noite. Mas conforme colocamos em nosso livro, com o Espírito Emmanuel, na lição Dever e Caridade, na obra Luz no Caminho, dar o pão a quem tem fome é um dever. Ensinar o faminto a ganhar o próprio pão é caridade. Dar o pano, o que sobra do nosso armário, é dever. Ensinar o nu a aquisição da própria roupa é caridade. Aliviar o enfermo de suas dores é dever. Ensiná-lo a curar-se é caridade. A lição vai longe, mas eu creio que é o suficiente, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tem olhos de ver, perceberá com extrema facilidade que o dever é lei da vida. Ele exercita na prática todas as virtudes. E vocês sabem, conforme a obra citada, que a fé é mãe
de todas as virtudes, inclusive do próprio amor e da caridade também. E vocês que já estudaram a lição Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo, puderam perceber, para quem tem o recolhimento necessário e tirou as vendas mais densas dos olhos e enxergar o espírito da letra, e esse espírito Caritas afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. Então a caridade é um ser? Como é isso? Vocês conseguem me explicar? Você acredita que a caridade é um ser? Não? Acredita na psicografia de Divaldo Pereira Franco? Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, agora com outro nome, acredita em sua obra? Então você consulta lá no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, da obra Pelos Caminhos de Jesus, onde Amélia por Divaldo, os dois vão dizer: 3 entidades de alta hierarquia chegam no alto da cruz para falar com Jesus, ou falar com Jesus pregado na cruz, para declarar a ele ou confidenciar que falharam com ele. E a primeira se achega afirmando: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: tu te lembras, Senhor, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E Jesus convocou uma 4ª entidade, chamada de misericórdia, e pediu para conduzir as 3 de volta ao coração do homem, de onde, segundo elas, foram expulsas. Não precisa acreditar. Aí você vai perguntar a Amélia Rodrigues: que negócio é esse de virtude ser espíritos? E o Espírito Caritas, porque está no Evangelho, e eu li mais uma vez. E a oração, que é? Se vocês consultaram o item 23 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber que a oração é a primeira filha da fé. Então também é um ser, não é um conjunto de palavras, é um ser que nós construímos para uma função, porque no princípio o homem tem apenas instintos. Não é isso que consta no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? E o que fazem os instintos, segundo Kardec, e também na obra A Grande Síntese de Pietro Baldi? Alguém já leu? Só uma frase de Emmanuel a respeito da obra, por Chico Xavier: a grande síntese é o Evangelho da ciência. Tem a capacidade de renovar todas as bases filosóficas e religiosas e restaurar o messianato do Cristo no planeta Terra. Então não é qualquer autor, nem qualquer obra, a grande síntese. Inclusive nós estamos estudando, ou melhor, as obras de Pietro, começando por ela, aos domingos. E Pietro Baldi fala que destaca do nosso subconsciente pequenas almas instintivas para nos ajudar a governar os nossos órgãos. E no capítulo 3 da obra A Gênese, Kardec fala que esses instintos não pertencem nem ao homem, nem ao espírito, mas são agentes da natureza, que mais tarde ele chamou de elementais, ou espíritos da natureza. Por isso, Joana de Ângeles, Emmanuel, Bezerra de Menezes e vários outros mestres nos ensinaram a conversar com os nossos órgãos. Quem sabe para diminuir o peso, para curar a catarata. A nossa irmã que leu disse que vai operar os olhos. Para quê? Dá para consertar, não dá? Ou será que não? Kardec ensinou-nos que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses.
Se renova totalmente, os átomos da catarata também não se renovam? Com certeza sim. Basta um projeto de vida novo. O que vocês querem enxergar com os novos olhos? Basta mudar o projeto, a reconstrução será quase que imediata. Vamos lembrar algumas coisas a respeito do amor, a respeito da caridade. Então vamos lembrar algumas coisas a respeito dos instintos que governam em harmonia todo o universo perispiritual e físico. E a função deles é a preservação da vida. Eles não sabem o que é bom, não sabem o que é ruim. Eles obedecem de acordo com o que foram criados. Por isso, no início, o homem tem apenas instintos para cuidar daquilo que ele não consegue cuidar. Mas se eu quiser mudar o meu comportamento, eu posso reprogramar os meus próprios instintos. Por exemplo, quantas pessoas afirmam que a melhor refeição é o café da manhã? Vocês já ouviram isso de vários mestres, mas tem quase 30 anos e, se me permitir, eu não tomo nada de manhã. No máximo, um copo de suco de laranja ou caldo de cana. Ou, do contrário, água. E não tenho nenhum desconforto por conta disso. Porque tudo está em tudo. O ar não está imantado de fluidos? Nem só de pão vive o homem. André Luiz, em Nosso Lar, afirma que a alma em si só se nutre de amor. Porque os mesmos fluidos que estão aqui é os mesmos que vão estar concentrados nos alimentos. Se eu sei captá-los do ar, eu consigo, como aquele indiano que dos 11 anos aos 92 anos não comeu mais nada, não bebeu mais nada, só vivia do ar e da luz. Vocês o conheceram? A ciência ou os cientistas trancavam-o num quarto, lacravam o banheiro porque ele não suava, não defecava, não urinava, e a sua pele não tomava banho também, para quê? Se não suava, e a sua pele cheirava rosas. E ele conseguia tirar da luz, do ar, tudo que ele necessitava. O máximo que eles acharam nele, um furinho, como se fosse uma comunicação com a glândula pineal, com o centro coronário, e soltava uma pastazinha, parecendo pastas de amendoim. Ele passava a língua e vivia daquilo. Madre Teresa de Calcutá, segundo os que a conheceram, tomava um copo, ou melhor, uma xícara de água por semana nos últimos 20 anos da sua vida. Um copo de água por semana. Não foi ela que disse-nos que nós temos que amar até doer? Creio que ela vivia esse amor que doava. Se nós estamos falando de amor, vamos começar assim com Joana de Ângeles. Antes do amor não existia a criação. E para outros autores, como Bezerra de Menezes, existe em cada ser uma fonte inesgotável e inestancável da energia amor. Ou para Miramês, o amor é a vibração de Deus que perpassa todo o universo. Pois para Joana de Ângeles, ele gera a vida, ele nutre a vida, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E caridade para Allan Kardec, em Viagens Espíritas de 1862, é a sublimação da personalidade. No princípio, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, ele possui sensações. Mais instruído e purificado, o homem, segundo Joana de Ângeles, possui emoções. Mais sublimada essas emoções, sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos,
surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E essa reunião e condensação é o que chamamos de virtudes que compõem a nossa consciência. Por isso, a nossa consciência é um aglomerado de virtudes, onde cada uma é um ser que eu posso dialogar. E eu faço isso diariamente. Não só converso com os vícios, com as imperfeições morais, como nos ensina Joana de Ângeles, converse terna e amorosamente com as suas imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso. Então são seres. Converse com o órgão com perturbação enfermiça, convocando-o a voltar à normalidade. Ele tem uma consciência que o governa. A própria ciência acadêmica reconhece isso. Converse com as células, que ela chama de pequenas almas, convidando-as à revitalização. Converse com a força mantenedora do corpo físico e do perispírito, que nós chamamos de força de coesão, que compõe todos os reinos da natureza, que dão-se o nome de elementais. Inclusive compõe o nosso corpo físico e o perispírito também, segundo Ramatiz. Por isso, o nosso segundo livro começa com o amor e o amar. Porque o amor é essa potência que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E o amar é a ação e sublimação do próprio amor. E é o que chamamos de caridade, que é um processo de auto-iluminação, segundo Joana de Ângeles, auto-sublimação, segundo Emmanuel. Aqui para Kardec, a sublimação da personalidade. Ou seja, dar coisa é o que nós chamamos de beneficência. Mas mesmo para o Espírito Carlos, beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa. É o mesmo que Emmanuel afirmou, falando do dever e caridade. É ensinar o sedento onde está a fonte, o enfermo a curar a si mesmo. Por isso, ninguém está impedindo ninguém de aliviar a fome do outro, mas mantê-lo na miséria, dependente do nosso pão, não é caridade, eu garanto a vocês. Por isso que Jesus ajudava-nos a reorganizar o nosso psiquismo e afirmara: vá e não peques mais, mude o seu comportamento. Porque a cada um conforme as suas obras. Porque ninguém, com exceção de alguém que está paraplégico, tetraplégico, ou alguém que não consegue por si mesmo produzir alguma coisa, mas mesmo assim eu ainda fico pensando, porque tem um livro chamado Reencarnação e Ressurreição. O moço começou a reclamar demais e as suas pernas, dos joelhos para baixo, estavam esfriando, ora esquentando, e ele não tinha mais a coordenação completa dos movimentos. E alguém falou: mas você não é o pior. Eu tenho alguém que as suas pernas, os joelhos para baixo, não mexe de jeito nenhum. Vou levá-lo para ver. E chegou lá, ele estava trabalhando, mesmo com aquela dificuldade, fazendo alguma coisa. Alguém colocava, como esse que está circulando aí no WhatsApp, você já vê um cara que faz tudo deitado na maca, faz a sua comida, né? E aí ele falou: eu não tenho problema, quem tem problema é o fulano que de fato da cintura para baixo não mexe nada, é paraplégico. Ele foi até lá, ele estava trabalhando e feliz. Ele falou: mas você não tem problema? Não, quem tem problema é o fulano que é tetraplégico e está lá numa cama e não pode se mover, senão cabeça, pescoço. Chegou lá, ele estava trabalhando, multidão ia até ele para que ele orasse e aliviasse a dor do outro. Ele voltou para casa e parou de reclamar e começou a trabalhar, e as pernas sararam. Por isso, quando falamos
de cura. Nós estamos falando da transformação da alma. Quando falamos de restabelecer a saúde do corpo, é outra coisa. Porque eu posso ter um corpo saudável e estar enfermo moralmente. E uma das coisas que eu vim ensinar a vocês hoje é fazer feitiço. Que não acusam-nos de macumbeiro, né? Nós que somos espíritas. Então eu vim ensinar vocês a fazer feitiço. E se achar que a coisa vale a pena, eu ensino a fazer também macumba, que é um pouquinho mais forte do que o feitiço. E se quiser fazer uma especialização, eu ensino a fazer magia negra, que é o supra-sumo da coisa. Vocês não fazem nenhuma. Para Ramatiz, feitiço é quando você dá pequenas espetadas nos outros, às vezes falando encostado, com a intenção que o outro ouça o que você está falando. Isso é feitiço. Dia a dia a gente dá pequenas espetadinhas. Macumba é aquela coisa mais elaborada que você já quer que ele quebre uma perninha, alguma coisa mais assim, mais contundente. Agora a magia negra você quer que ele morra mesmo. E a magia negra, a pior magia negra, segundo Ramatiz, é a fofoca. E Chico Xavier também falou: meu filho, a fofoca também mata. E quando nós fazemos magia negra, feitiço ou macumba, quem é que está ficando doentinho? O nosso próprio corpo, senão o nosso psíquico emocional, a nossa mente, o pensamento, emoções, sentimentos e etc. Nós consideramos o pensamento como frequências, como estradas, como se fosse AM, FM, que vão transportar por essas frequências alguma informação. E a informação nós chamamos de vibração, os nossos sentimentos, nossas emoções, que nós vamos transportar por esses pensamentos. Agora tente imaginar com Allan Kardec, em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, é o capítulo. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado. Quando começamos a pensar, nós entramos em conexão com todas as nossas vivências. Quando eu fui lagartixa, gafanhoto, jacaré, hipopótamo, elefante, pré-humano, todas as nossas vivências. Com todos os seres dentro de um mundo. Ele não disse humanos, todos, do mais ínfimo ao mais elevado, e com todos os seres em todos os mundos. E repito, ele nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado, porque para André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, todos os espíritos que pensam como pensamos estão conectados conosco. E assim que abrimos a estrada que é o pensamento, eles chegam até nós por essa estrada trazendo as suas vibrações. Nem precisa enviar as nossas, basta criar a estrada. Por isso, quando falamos de caridade, sabendo que a caridade é a alma do Espiritismo, conforme está nas obras de Kardec, e fora dela não há salvação, se ela é um processo de auto-iluminação e para com o outro a libertação e a contribuição para que ele se ilumine por sua vez, e enquanto isso não ocorre, nada impede eu aliviar a fome, eu vestir o nu, eu descedentar alguém e eu aliviar as dores. Ninguém está impedindo isso. Só estamos falando que isso não é o essencial da palavra caridade. Mais uma vez eu repito, o amor é a caridade em todas as suas expressões. Paciência, ternura, compaixão, alegria. Você pode imaginar todas as virtudes. Mas vamos focar um pouquinho mais a lupa
conforme está na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Então ela é construída de 3 entidades menores. A função da benevolência é a promoção do ser, tirá-lo do mesmismo, da ociosidade. Todas as vezes que vocês ouviram a palavra benevolência, é o eterno princípio, ou o bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz. Indulgência, ela tem 3 funções, ou é composta de 3 seres: algo que atrai o assistido, que acalma e ao mesmo tempo reergue, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o terceiro, o perdão, ele tem a função de levar o outro ao arrependimento, à tomada de consciência e o desejo de mudar a direção. E quem vai ceder o espaço para que haja mudança é o que chamamos de misericórdia. E por isso, todas essas virtudes, o amor, a caridade, a paciência, a indulgência, ou melhor, a abnegação e etc., conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, são filhas da fé. Para não dizer, conforme disse, todas as virtudes. E veja o nó que deu na minha cabeça, porque muitos espíritas falam que nós esquecemos do passado. Já falaram isso para vocês? Como que eu lembro 8.000 anos da minha história? Esquece quem não sabe acessar, é diferente. Eu tenho um computador, eu sei como funciona o computador, eu conheço cada peça, porque eu fiz montagem e manutenção de computador, para entender como funciona a máquina. Eu sei onde estão os meus arquivos, como a máquina funciona. E comecei há 40 anos atrás a estudar a minha consciência, o que sou eu, o conhece-te a ti mesmo. Porque no capítulo 19, curiosamente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro ele fala que a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que eu devo acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho quando eu compreendo a situação. E a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Como esse negócio está lá? Onde está o esquecimento do passado? Eu esqueço que eu não suporto, mas eu posso acessar o que não me perturba. Que é o que eu pedi, eu quero voltar para o meu passado, mas eu quero pegar tudo que deu mais ou menos certo. Agora não me mostre o que não deu, porque ainda não aguento ver esse negócio. Porque é o caso de Edgar e Dona Laura, da obra Nosso Lar, que fez essa regressão de 300 anos para arrumar a casa para poder nascer e receber Emmanuel. Eles são os pais de Emmanuel, que já voltou, está com 20 e poucos anos. E eles não suportaram mais de 300 anos ver tudo. E se eu fosse recuar um século, eu já não conseguia ver tudo, mas eu quis ver só alguma coisa que deu mais ou menos certo, para que eu juntasse todas as coisas nobres. Porque o bem não transforma o mal, o amor não cobre a multidão de pecados. Jesus acusou Saulo de Tarso de ter perseguido, prendido e matado alguém. Ele deu a ele novas oportunidades para fazer diferente, porque ele era um oficial da lei, ele era fiel à lei que ele acreditava, não fez nada de errado perante o que ele conhecia. Por isso, eu aprendi a não me condenar pelo meu passado. Eu não sabia fazer diferente. Eu pensava que estava sendo esperto. Eu só não sabia que eu ia devolver com juros, correções e etc. Porque um dos capítulos do segundo livro é lei de compensação. Da mesma forma que a lei não esquece o mais ínfimo gesto de amor,
apagando a multidão de pecados, mas ela não esquece o mais ínfimo deslize que não foi corrigido também. E quando chegar a hora do ajuste, por exemplo, Paulo de Tarso já sabia disso. Basta vocês consultar na terceira carta aos Romanos, no segundo capítulo, no primeiro versículo. Indesculpável ao homem que se arvora em juiz, porque quando julga o outro, condena a si mesmo. Ou quando julga o outro, atrai para si todos os tormentos e está criando em si os mecanismos para o seu julgamento quando chegar a sua vez. E completo eu, o único tribunal, conforme José Plano Pires, na obra A Era do Espírito. O único tribunal que vai me julgar é a minha consciência. E o único juiz que vai proferir a sentença sou eu. Sou eu que vou analisar as minhas ações, porque tenho a lei em minha consciência. Se foi por ignorância ou se foi de propósito, o que fiz. Por isso, para André Luiz, em Respostas da Vida, a vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente como estamos fazendo aquilo que fazemos. Como o foco é a caridade e o amor na sua origem é uma porção de espíritos pequeninos com E minúsculo que se une e forma o amor como potência geradora da vida e nutridora também. E a transformação desse amor em vida e a sua promoção é o que chamamos de amar, que é o processo de sublimação, de iluminação consciencial. Vamos dar um exemplo simples. Quem não faltou às aulas de química na escola? De biologia? De física? Só um pouquinho, prometo que eu não vou. O pessoal fala que eu confundo quando começo a falar de átomos, mas eu olho para o meu corpo, é uma amontoada de átomos. Tem como negar isso? Porque há átomos que compõem moléculas, que compõem células, que compõem tecidos, que compõem órgãos, que compõem sistemas, e o todo é um aglomerado desses elementos que, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, nós podemos criá-los e transformá-los em alimentos e em medicamentos. Não é uma belezura isso? Eu saber que eu posso criar um aglomerado de forças vivas, que para André Luiz, o átomo nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. E esses seres vivos incontáveis são espíritos menores, como se fossem semente de uma árvore, que podem ser árvore por sua vez. Então vamos bem na câmera lenta. Se desmontarmos o nosso corpo, vamos ter alguns sistemas. Não vamos? Sistema ósseo, digestivo, digestório. Se desmontar os sistemas, órgãos, tecidos, células, átomos, partículas atômicas, subatômicas, infraatômicas, bioenergia, matéria mental, fluido cósmico, até você remontar na fonte o espírito recém-saído do psiquismo divino. Simples e ignorante para algumas traduções, ou simples e sem ciência. Vai ficar mais fácil. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 144. Agora não vai doer mais não, vai ficar mais leve. Ele queria saber o que era a alma do mundo. Coisa simples. É preciso entender a alma do mundo como sendo um conjunto de espíritos. Eu poderia dizer, é preciso entender que a célula, como alma, é um conjunto de moléculas. E na resposta da questão 151, a soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? E na Revista Espírita, ele já estava bem mais craque na coisa, ele fala que a alma do mundo
é a soma de todos os espíritos encarnados e desencarnados sob a regência do espírito-chefe. Quantos corpos que temos, além do físico, regido pela nossa consciência que chamamos de espírito, que é o Deus desse universo? Eu não sei onde está a dificuldade, porque o espírito tem quase a idade do universo, ou com E maiúsculo. Eu sou uma fração, um pontinho de autoconsciência pura desse espírito, segundo Joana de Ângeles. E eu posso acessar esse conhecimento, se eu quiser obedecê-lo, e é o que eu faço. E eu não vou perder com uma lagartixa que sabe construir um rabo novinho numa semana. Por isso, eu vou reconstruir a minha coluna vertebral, reconstruir o osso da mandíbula, várias coisas que eu estraguei no meu corpo por não saber. Diminuímos o nosso peso de quase 100 quilos para 75 em 20 dias, sabendo comer. Porque eu pensava que era encher o estômago, que eu ia para uma churrascaria, eu estava pagando o rodízio, eu achava que tinha que comer a carne toda. Vocês sabem que tem elementais que desviam as energias, porque não tinha como caber tanta comida, porque se alguém toma 5 litros de água ardente sem tirar o garrafão da boca, e não fica nem com cheiro, para onde foi isso? Eu já vi alguém comer caco de vidro e não cortar a boca, e engolir, mas não corta as tripas. E não aconteceu nada com a pessoa. O mesmo acontece com os glutões, no meu caso. Imagine os elementais, o espírito da natureza desviando a energia. Eu era o canalizador e eles. Mas mesmo a massa física foi aumentando. Eu tomei consciência disso, mudei a minha frequência, comecei a mastigar, e a postura na hora da alimentação não é nem a quantidade de mastigação, ou de quantas vezes eu mastigo o alimento, porque segundo Ramatiz, o que fica em nosso corpo é o que está no interior dos átomos, e segundo Emmanuel é um centro vital no interior do átomo, porque quando eu mastigo até perder o sabor, transformou-se em átomo que eu estou comendo, porque o que dá sabor é a partir das moléculas, segundo o que está no Livro dos Espíritos, na questão 32. Está muito confuso? Eu vou fazer um raciocínio. E agora imagina, se eu estabelecer agora por 4 departamentos que tem dentro da minha mente, segundo Emmanuel: a inteligência, o poder imaginativo, a memória, onde eu posso acessar, e os meus desejos. São 4 departamentos. Aí eu lembro com Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos. Eu coloquei um desejo em ação. E agora preste bem atenção, André Luiz. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Eu já estou criando um ser. Se é uma entidade tomando a forma correspondente, eu estou imaginando o meu corpo saudável, como nos ensina a Joana de Ângeles. O indivíduo interessado em curar-se deve imaginar-se saudável, psicobiofisicamente e moral e espiritualmente. Avançar no tempo como se você se visse daqui a pouco em condições de perfeito equilíbrio. Ver-se curado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. E qual foi a minha proposta? O aproveitamento total da energia. Então, se vocês me verem comer cenoura, eu ataco ela in natura. Eu vou tirar 100% da energia. Eu não vou tirar a casca, que tem mais de 300% fibras. Não vou cozinhá-la, porque vou jogar 70 e poucos por cento do seu energismo na água. E não vou comê-la cozida com mais de 1h30, que não tem mais nada útil no corpo. Então, quando nós sabemos disso, nós percebendo que na cenoura tem os especialistas para nos ajudar na reconstrução dos olhos. Alguém que fez a leitura disse que vai operar a catarata, porque não come cenoura in natura.
e deseje, está lá em Emmanuel, socorre a ti mesmo, cure a catarata. Conjuntivite, não esqueça a educação espiritual dos seus olhos. E eu ensino o exercício. Frente ao sol pela manhã, a técnica é da médica oftalmologista. Frente ao sol pela manhã, fecha os olhos, vê onde está o sol, fecha os olhos e depois movimenta 45 graus. E falando com os Cristos, aí ela não sabe, converse com os Cristos que lá estão, para desintegrar no cristalino dos seus olhos o que nós chamamos de catarata e refazer a estrutura. Aí você dá continuidade com um copo por meio com água, um copo pela metade com água e o outro vazio. Troca a água de copo a copo, conversando com os Cristos, e os Cristos que gerenciam o sistema solar estão lá, e ele vai enviando as energias pelos raios do sol, que ao trocar a água de copo em copo, ela atravessa e vai mandando a sua água com energismo, conforme nos ensina Miramês na obra Saúde. O ar enriquecido. Assim que você terminou o exercício, a função, porque você quer, tome um pouco d'água, pode passar nos olhos, pode até pingar uma micro gotinha dentro do seu olho. Água filtrada, limpinha, com todo cuidado. Depois coloque o resto numa jarra e tome. Porque em Aracaju, Sergipe, um casal, ela tinha tumor no cérebro e ele na bexiga. Fizeram somente isso. A água imantada, ele curou o tumor na bexiga 100%, e o tumor no cérebro, que era uma estrutura que não tinha como extrair totalmente, ficou tão pequeno que tiraram pelo nariz o restante, o pedacinho que ficou. Então nós temos nas mãos, pelo ensino dos Espíritos, o que necessitamos. Então antes podemos esgotar o que está ao nosso alcance. Por exemplo, se você estivesse com o fígado necrosando e com a vesícula totalmente petrificada, o que vocês fariam? Corria para o médico, né? E isso aconteceu quando eu comecei a escrever o primeiro livro. E juntando os dois, tem quase 25 anos. E quando eu concluí o segundo sem mutilar o meu corpo, aguentando a dor, disciplinando, porque eu não podia comer o que eu queria, mas comia o que podia. Sarou. Agora como até torresmo, mas dentro do equilíbrio, senão vai voltar a 100 quilos outra vez. E aí não dá. Mas eu já estava na antessala de cirurgia, quando os Espíritos disseram, quer dizer, o que você escreveu serve para os outros, para você não valeu nada, vá para casa. Fui e sarou. Eu sabia a causa, os porquês. Normalmente onde nos atinge para nos desistir, para desistirmos da missão, é o centro gástrico, onde a gente leva mais pancada. E os órgãos diretamente ligados a eles, que é todo o sistema digestivo, mas está mais próximo do fígado, da vesícula e etc. E tem gente que a pedrinha está do tamanho de um caroço de arroz e vai lá e tira a vesícula. É um dos órgãos mais essenciais do corpo. Pessoa que tira a vesícula nunca mais será a mesma. Mas quem já tirou não adianta se culpar. Agora tem que ver o que é possível fazer para não se prejudicar, porque ela vaza o tempo todo, não tem depósito. E é um pouquinho mais forte do que soda cáustica a bile. Ela é mais forte do que o suco gástrico, que já é mais forte do que a soda. Então vamos fazer um exercício. No ar tem mais de 70% do que o corpo precisa.
em se falando de alimentos, se soubermos respirar. Na água do banho, como eu tomei o banho agora à tarde, a Cidinha viu que eu já estava sonolento, bem cansado, tomei o banho e fiquei novinho para vir para a palestra. Eu me alimento com o banho, eu prefiro o banho do que um prato do melhor alimento que vocês possam imaginar. A oração, etc. Para você que quer emagrecer, só isso basta. 1 hora antes, você mentaliza o que você gostaria de comer e come, pode atacar de vez, mentalmente, até seu corpo saciar, no início. Ele vai se acalmar, porque você vai fazendo isso mentalmente. Na sequência, você começa a inspirar, imaginando o mais perfeito alimento. E agora já vai se acalmando. Você percebe que tem mais qualificação e um poder que te acalma, porque ele acalma a ansiedade, o ar. Porque o Evangelho está no ar, segundo o Espírito Caena Bezerra de Menezes Miramês. Então você está trazendo para dentro de si o Evangelho, que é força, vitalidade e vida, segundo Emmanuel. E quem quiser consultar isso e achar que é maluquice, está na obra Irmão, na lição Renúncia. O Evangelho, melhor, isso é Joana de Anjos na obra Espírito e Vida. Emmanuel fala que ele está em nossa consciência, em nosso coração, no próprio Espírito. Terminou a respiração, ainda tem fome, um copo de água, mastigando, imaginando o que você gosta de comer. Meia hora antes da refeição, o copo d'água. No mínimo você vai comer 30% a 60% menos, você já vai estar saciado. E aí na hora da mastigação, tente mastigar. Se não conseguir falar que não tem o hábito, cenoura crua te ensina a mastigar, porque você não consegue engoli-la sem engasgar 130 vezes a mastigação. Ou grão de bico germinado, já fizeram? Lave uma porção, pegue lá um punhado que a mão conseguir pegar, lava, põe imerso numa vasilha, recipiente de vidro, na água e deixe por 12 a 16 horas. Depois lave outra vez, coloque entre panos úmidos, uma toalhinha às vezes de rosto dobrada, umedeça, esparrama-os, outra umedecida e coloque e mantenha úmido por mais 12 a 16 horas, vai começar a brotar. Ele aumenta a potência nutridora em 250 vezes. Ninguém consegue comer mais de 6 grãos mastigando 30 a 40 vezes cada grão. Já está saciado. Além de te ajudar, ainda vai te ensinar a mastigação, a treinar. Porque o ideal é mastigar até beber os sólidos. E ainda, como eu faço, mastigar os líquidos. Porque na intimidade da boca tem mais de 35 milhões de pequenas entidades, pequenas glândulas, quase invisíveis, que absorvem o psiquismo da água na boca. Por isso, o gesto de fechar e abrir como se estivesse mastigando, elas abrem e fecham e assimilam. É a água da paz de Chico Xavier, lembra? Põe a água na boca, simula a mastigação e não joga fora enquanto não se acalmar, para não falar besteira, ou falar menos. Não é tão difícil, porque no mínimo vocês vão economizar muito dinheiro, porque eu cheguei a tomar 25 doses de medicação por dia. O veículo que nós estamos é o fruto de 20 anos do dinheiro que eu pus na poupança que eu gastaria com remédio. Ainda sobrou troco para trocá-lo mais uma vez, se for o caso. É possível. Então, se o energismo se renova totalmente em 2 meses, quando eu coloco a minha inteligência em ação, mediante a minha inteligência eu tenho um poder imaginativo. Se eu sei que a água é composta de 3 átomos,
2 hidrogênios simples, que só tem próton e elétron, e um oxigênio que tem 8 nêutrons, prótons e elétrons. E numa gota d'água tem 9 trilhões de átomos. E numa gota d'água já tem seres com 1/1000 de milímetro, segundo Camille Flammarion, já com músculos, instrumentos de nutrição, de locomoção, de percepção, e já com a força de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço, presas menores, nos abismos de uma gota d'água. E a água foi considerada para cientistas do Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha, um ser vivo que registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Quando se toma a água, estamos trazendo para dentro do nosso corpo informações, principalmente uma água magnetizada. Alguém enriqueceu-a com suas virtudes ou perturbou-a com seus vícios. Não é isso que está na Gênesis? Eu vou enriquecer os fluidos ou os fluidos com os meus vícios ou com as minhas virtudes. Está lá no capítulo 14. Então, sabendo que boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, acalmam as emoções e estimulam o progresso. Se enriquece a mente, é a inteligência, poder imaginativo, campo dos desejos, memória. Se acalma o coração, estamos falando dos inconscientes e subconscientes. Se estimula o progresso, estamos falando da superconsciência, porque é lá que está a vasta rede de progresso e sublimação, segundo Emmanuel. Por isso, respire com suavidade, cada um idealizando o que pretende. Você, o peso ideal, agilidade, leveza, o que você quiser para o seu corpo, cada um, você com seus olhos, o que você quer enxergar. Eu, consertando os meus, que eu tinha quase 5 graus de deficiência, hoje com menos de 1, eu só queria e ainda quero ver a essência da vida, ou seja, ver Deus em todas as coisas. E conforme nós vamos inspirando, dialogando com Deus em nós e com Deus cósmico, com todas as coisas que estão dentro e fora, usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, com a caridade para conosco mesmo, nós vamos transformar instintos em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos, pensamentos na inteligência intelectiva, ela na inteligência emotiva, e a inteligência emotiva na inteligência espiritual. E a inteligência espiritual já é a virtude que reúne e condensa as sublimes revelações. E ela vai para o reino interior, para o festim de núpcias, com a sua roupa espiritual. A paciência, a compaixão, a ternura, a fé, a esperança. Lembra o dever e a lei da vida e reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Imaginem-se como fez o pequenino que nasceu prematuro, na aldeia sem chance de vida. Enviamos um recado para os pais que ele venceria todos os obstáculos. E que sua mãe já o pegou nos braços essa semana. Insistimos até ele abrir os olhos, conversando com sua consciência. O diálogo de consciência para consciência e pedindo para a consciência dele. Quem está criança ou recém-nascido é o corpo. Quem está gerenciando o corpo pode ser um espírito muito mais experiente e mais velho do que eu espiritualmente. Se isso dá certo com uma criança, dá certo com um adulto também. Para Camille Flammarion, encerrando a nossa fala, o erigismo do corpo se renova totalmente em
alguns dias, pouco mais de 20 dias, e basta a mentalização para criarmos um órgão novo. A reconstrução da coluna, eu tenho a foto da ressonância, posso mostrar, e da mandíbula também. E se quiser ver o pequenino que eu estou falando, já tem a foto dele na UTI, e depois com os olhinhos abertos. E conversar com os órgãos é como conversar com esse pequenino. A mesma ternura que pegaríamos uma criança no colo e dialogaríamos com ela, é o que fazemos com as nossas imperfeições morais, como a Cidinha Ávila presenciou ao vivo e a cores hoje, conversando com essas imperfeições morais, vinda de vários pontos, manifestando como uma única entidade e mostrando que elas são filhos de Deus, são nossos irmãos e merecem o mesmo carinho, a mesma atenção de qualquer outro ser. E esse diálogo amoroso com as imperfeições, com os órgãos, com as células, com tudo que existe em nós e fora de nós, auxiliar-nos a serem as criaturas mais pacíficas do planeta, as mais serenas, as mais saudáveis, as mais felizes, cientes de que o amor é a alma da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo também. Conscientes de que o amor é a caridade em todas as suas expressões, e a caridade é o amor em excelência. Se o amor é a alma da vida, a alma em si só se nutre de amor. Abraços de luz e paz, parabéns de luz, felicidades plenas para o Centro Espírita Amor e Caridade, e para os fundadores e todos os heróis que estão mantendo a casa aberta, e em especial a cada um de vocês, a cada espectador, o nosso mais profundo e sincero agradecimento pelo carinho, pela paciência, pela sintonia, por nos auxiliar nessa imensurável jornada. Namastê.